Deus não se cansa de você. Ele não fica enjoado dos seus pedidos. Ele não diz assim, meu Deus, que pessoa repetitiva, em nenhum momento. Todas as vezes que você parar para pedir alguma coisa para Deus, todas as vezes que você trouxer algo para Deus, entregar um cansaço, um medo, uma preocupação, Ele vai parar para te escutar. Nós estamos muito acostumados com esse costume do mundo, onde as pessoas estão extremamente impacientes umas com as outras. É como se fosse uma peleja parar para escutar uma pessoa durante 2, 3 minutos, sem querer, não querer acelerar o que ela está falando. A gente vive num mundo de tanta pressa, onde o conteúdo é tão rápido, onde as informações elas mudam em questão de milésimos de segundos, que estamos tratando os relacionamentos, as conversas com as pessoas, como se a gente pudesse sempre acelerá-los. Sabe colocar o vídeo em 2 vezes? Sem paciência, estou sem tempo. Isso para parar para escutar. Agora, para escutar repetidamente uma pessoa, aí são poucas. Eu, recentemente, uma pessoa próxima passou por um processo de divórcio. Quem já passou, né, sabe o quão difícil é passar por isso. Ou por algum evento muito traumático. E nós sabemos que quando atravessamos esses eventos muito traumáticos, é comum que a gente queira falar o tempo todo sobre aquilo. Primeiro porque a gente quer tentar encontrar algum sentido naquela dor, naquela merda toda que está acontecendo. E segundo, porque, já diria Freud, existe essa cura no falar. A gente precisa botar para fora. Então é meio que instintivo a gente querer colocar isso para fora. Tanto que quem não coloca geralmente fica adoecido por mais tempo. E eu percebo, quando ela passou por esse momento de divórcio, ela veio diversas vezes na minha casa, por semanas sucessivas, e falar as mesmas coisas. Aquilo estava doendo, aquilo estava machucando nela. E eu me lembro que meses depois, quando ela já superou, ela estava muito bem, ela falou: André, eu queria te agradecer, especificamente porque, mesmo eu sendo repetitiva na minha dor, você me escutou interessadamente todas as vezes. Eu conheci a história de cabo a rabo. Eu conheci os pormenores da história. Mas eu sabia que ali eu não estava pela história, eu estava pela pessoa. Então, se hoje já é difícil fazer alguém parar para te escutar num assunto repetido que é importante para você, que ainda não está resolvido e que você precisa falar sobre aquilo, é quase impossível. Só que olhar para Jesus e colocá-lo nesta medida humana é loucura. Por mais que Jesus tenha se materializado em carne, não quer dizer que isto é quem é Jesus. Isso é uma faceta de quem ele foi. Mas quem ele realmente é um Deus paterno, amoroso e que todas as vezes que precisar te escutar, ele vai te escutar. Eu digo que ele fala assim que é importante a oração para a gente criar o relacionamento com Deus, mas Jesus ele é tudo tão intencional com ele que ele sabe que a cura muitas vezes do que estamos passando vem nesses momentos onde a gente para falar. E acho que por isso que Jesus também cobra tanto da gente a oração, porque também é um momento onde a gente vai curando. E tem uma passagem em Lucas, no capítulo 18, e Jesus conta muitas parábolas. Ele sabe que o ser humano ele adora uma fofoca, o ser humano adora uma história. Então ele sabe que a melhor forma de fazer as pessoas entenderem o que ele quer falar não é só ir lá e meter um sermão do monte, mas contar histórias onde se aplique o conceito que ele quer fazer a gente entender. E Jesus aqui, ele está querendo mostrar para os discípulos exatamente isso, que eles deviam, quando eles querem alguma coisa, quando eles estão precisando de alguma coisa, quando eles estão incomodados com alguma coisa, quando algo está doendo, orar sem cessar. Se a gente já ora normalmente, aqui espero que todo mundo que está me escutando seja pessoa que tenha vida de oração diária, quando nós estamos em momentos mais desafiadores, isso deveria triplicar. Ah, mas André, eu vou cansar Jesus falando sobre isso porque eu falo todo dia. Pois fale a terceira, pois fale a quarta, fale a quinta. Jesus não se importa com a repetição da sua dor e do que você traz para ele. A parábola é a seguinte, é a parábola da viúva persistente.
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma história, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, mesmo que fosse repetido. Ele disse: em certa cidade tinha um juiz que não era um cara temente a Deus, ele era só um juiz imposto ali pela cidade. Então ele não temia Deus e nem se importava com os homens. Então não era uma pessoa muito caridosa, ele era juiz por ser juiz. E havia naquela mesma cidade uma viúva que ia continuamente a ele suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Então a história é a seguinte: tem um juiz, ele não é a pessoa mais bondosa do mundo, a mais caridosa, não é temente a Deus, então ele faz o trabalho dele por fazer, ele exerce a justiça no aspecto da lei e não da generosidade ou no temor a Deus. E tem uma viúva que tá com causo, sendo injustiçada, e tá indo todo dia bater na porta do escritório dele assim: olha a minha causa, pelo amor de Deus, olha a minha causa. Por algum tempo ele se recusa, tipo, sai daqui, não, bota isso na fila, eu vou ver isso pra frente. Mas finalmente disse a si mesmo, o juiz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os outros, essa viúva está me aborrecendo. Então eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. O que ele está dizendo assim? Eu cansei dessa ladainha, eu cansei dessa mulher batendo na minha porta, tocando pânico aqui. Eu não vou fazer por ela, eu não vou fazer por Deus, eu vou fazer para que de uma vez por todas essa mulher pare de me encher o saco. Um tanto quanto, assim, escrito há mais de 2000 anos atrás e se aplica tanto até hoje, a nossa impaciência com o problema dos outros. E aí o Senhor continua. Ouçam o que diz o juiz injusto. Então, injusto aqui porque ele não está fazendo por amor ou por generosidade. Ele está fazendo só, vamos colocar aqui, pelo dinheiro. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? É tipo assim, se esse juiz que não teme a mim, não tem amor por mim, uma hora vai lá e faz justiça para ela, tu acha que você, escolhido de Deus, que tá clamando para ele o tempo todo, que ele não vai fazer? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? E aqui ele deixa muito claro assim: Deus vai fazer, ele vai responder, ele responde depressa, se a viúva continua persistente. Se eu continuo tendo fé na minha busca de que o meu justo juiz está olhando para a minha causa. Quando a gente está atravessando um momento de muita dor, e neste ano eu tive um período que durou aí uns 2, 3 meses que aconteceu um problema e eu fiquei nesse. É como se você entrasse no redemoinho do problema. E se você olhar para pessoas depressivas, pessoas que estão mais melancólicas, que estão em alto sofrimento, elas são muito repetitivas. Como eu disse, eu quero falar sobre aquilo, eu quero racionalizar minha dor, eu quero tentar entender de onde aquilo está vindo. O que Jesus está deixando claro para os discípulos aqui é: se até quando eu sou repetitiva, se até quando eu sou insistente, se até quando eu persevero naquilo que não é de Deus, naquilo que uma pessoa que não tem empatia nenhuma, com pessoas que não ligam nem um pouco para mim, eu consigo a resolução das minhas causas, porque com Deus que me ama, que me escolheu, que me ungiu, que me protege, que é santo sobre todo nome, não vai fazer por mim. Acontece que ele diz: mas quando o Filho do Homem vier, quando Jesus estiver ali, vai ter fé na terra? Você vai estar falando com Deus? Você vai estar colocando a causa insistentemente no pé dele, esperando que ele resolva? Ou você vai ficar o tempo inteiro tentando mandar áudio para um amigo te fazer escutar que não quer te escutar? Ou você vai ficar postando stories, soltando indireta para todo mundo até que alguém te ouça e passe a mão na tua cabeça? Ou você vai ficar fazendo vídeo expondo aquele lugar que te injustiçou e, gente, compartilha, marca nos comentários, tentando ser insistente na lei do mundo quando você não está insistindo e perseverando em oração? Quando você não está dia e noite, porque é igual eu falo, né? Não adianta a gente tentar barganhar com Deus. Eu vejo que algumas pessoas tratam uma campanha de oração, uma campanha de jejum, como uma barganha.
Então é assim, me falaram que quando eu faço a campanha de oração, que quando eu faço aqui o jejum, Deus atende. Não, não é assim. A lógica com Cristo se te venderam, isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é as campanhas de oração, o jejum, eles são disciplinas espirituais. Eles me aproximam mais de Deus. Eles fazem, ao invés de eu insistir na força do meu braço, insistir naquele que pode fazer alguma coisa. Mas você ainda assim pode fazer campanha e jejum e o negócio não acontecer. Porque não é no seu tempo e nem pela força do seu braço. Mas a pessoa que você se torna enquanto está fazendo o jejum, a pessoa que você se torna enquanto está fazendo a campanha, essa é o grande motivo das campanhas que existem por aí. Então não tente barganhar com Deus. Mas quando insistentemente eu faço essa campanha, onde todo santo dia eu falo, Deus, eu fui pedir uma vaga de do filho meu na creche e não estão me dando essa vaga. E na terça-feira você tá, Deus, eu continuo lá pedindo, eu bato na porta e ninguém abre a vaga. Senhor, não tem mais o que eu fazer, estão falando que as vagas estão acabando. E não olho para Jesus, tipo assim, não, Jesus já nem aguenta mais eu falar sobre isso. Ele aguenta. Se tem alguém que aguenta, é Cristo, porque ele é longânimo. Ele tem uma paciência que, assim, passa de Jó. Ele é muito paciente. E ele quer justamente isso, porque é a fé que eu tenho de colocar nas mãos do único que pode fazer alguma coisa. É a fé que eu coloco nas mãos do único que para me escutar sem que aquilo seja um fardo. Porque essa pessoa que falava do divórcio para mim, mesmo que eu a ame, mesmo que eu, assim, adore a presença dela, teve dias que me cansou, teve dias que eu falei, tá, vamos dar um pouco de assunto, vamos falar de outras coisas. Deus não se cansa. Não importa o que seja que você tem que colocar na mão dele. Ele não se cansa. E esta parábola aqui, Lucas, no capítulo 18, é a prova de que, inclusive, o que Deus espera da gente é o orar e o orar sem cessar. Uma fé que vai sendo construído no fato de colocar aos pés de Cristo, colocar o meu problema, o meu desafio, o meu sonho, a minha vontade nos pés do único que pode me ouvir, que vai me ouvir com amor e que pode resolver.